O navio fantasma Ourang Medan. O grito final no rádio. O ano era 1947. O mundo ainda tentava se reerguer das cinzas da Segunda Guerra Mundial. Mas enquanto as nações olhavam para o céu em busca de avanços tecnológicos, algo sombrio se movia em silêncio sob as águas do Oceano Índico. Na vastidão cinzenta do mar, entre a Indonésia e as rotas comerciais que ligavam o Oriente ao Ocidente, navegadores começaram a captar sinais estranhos em seus receptores. Eram transmissões erráticas, pulsos em código Morse que atravessavam a estática do rádio como sussurros de uma presença em agonia. Não se tratava de um pedido de socorro formal, como as embarcações estavam acostumadas a ouvir. Não havia coordenadas precisas, nem protocolos seguidos. Era algo mais cru, mais urgente, mais desesperador. Cada sinal parecia carregado de medo, como se o próprio transmissor estivesse impregnado por uma força invisível. E então, entre ruídos metálicos e chiados perturbadores, surgiu a mensagem que ficaria marcada como uma das mais enigmáticas da história marítima. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, deitados na sala de navegação e na ponte. As palavras, transmitidas de forma mecânica, tinham uma frieza perturbadora. Não havia explicações, apenas o relato objetivo de um cenário de horror. Marinheiros que escutaram a transmissão na época descrevem que a simples decodificação daquelas palavras foi suficiente para gelar o sangue de todos a bordo. Mas o que veio em seguida foi ainda mais sinistro. Um último fragmento, emitido com irregularidade, como se o operador estivesse lutando contra algo invisível, ecoou pelos alto-falantes dos receptores. Eu morro. Depois disso, o silêncio. Nenhum outro sinal, nenhuma coordenada, nenhuma resposta às tentativas de contato. O canal ficou vazio, como se o transmissor tivesse sido desligado para sempre. Aquela mensagem seca e perturbadora se tornou o ponto de partida para um dos maiores mistérios navais de todos os tempos. O que teria acontecido a bordo do Ourang Medan? O navio desconhecido que clamava por ajuda? Quem era o homem que, com suas últimas forças, conseguiu enviar ao mundo exterior um testemunho de morte iminente? Para muitos, aquela transmissão soava quase como uma confissão, um epitáfio eletrônico lançado ao mar. Era o tipo de aviso que não pedia resgate, mas sim deixava registrado que algo terrível havia se consumado dentro daquelas paredes de aço. O rádio, que naqueles anos era o elo vital entre embarcações e o resto do mundo, se transformou naquele instante em uma janela para o desespero humano. Os navegadores que ouviram a transmissão jamais esqueceram. Alguns relatos indicam que houve marinheiros que se recusaram a repetir em voz alta as palavras captadas, como se carregassem nelas um peso sobrenatural, um aviso de maldição. O silêncio após o derradeiro "eu morro" não foi apenas técnico. Ele se prolongou como uma sombra, criando a sensação de que algo além da compreensão humana havia colocado fim àquela vida. Era como se o próprio oceano tivesse engolido a voz, apagando qualquer chance de explicação imediata. E assim, em pleno 1947, em um período em que os segredos da guerra ainda ecoavam e experimentos ocultos eram comentados em sussurros, surgia a lenda do Ourang Medan, o navio fantasma cuja primeira aparição no mundo moderno não foi visual, mas sim auditiva. Um grito frio transmitido em código, vindo de um lugar onde todos já estavam mortos. Logo após o derradeiro "eu morro", a frequência caiu em um vazio sepulcral. O rádio, antes pulsando com sinais frenéticos de agonia, se calou como se tivesse sido sufocado por uma força invisível. O silêncio que tomou conta das ondas foi descrito por navegadores como algo antinatural, pesado, carregado de uma sensação de clausura. Era o tipo de silêncio que não transmite apenas ausência de som, mas a certeza de que tudo havia terminado. Capitães de diversas embarcações na região se entreolharam em dúvida,
sem compreender se haviam testemunhado um acidente, uma catástrofe em andamento ou um chamado vindo de algum lugar onde já não existia mais salvação. Mas havia uma única certeza: era impossível ignorar. Intrigadas, e também movidas por uma espécie de medo irresistível, algumas embarcações mudaram suas rotas para tentar localizar a origem do sinal. Os navegadores sabiam que o rádio não mente. Havia um navio perdido no oceano, emitindo gritos de morte, e sua posição aproximada havia sido calculada pela triangulação dos sinais. Era uma caçada não por tesouros, mas por respostas, ou pelo menos por sobreviventes. Foi o cargueiro norte-americano Silver Star que, após horas de busca, avistou a silhueta sombria de uma embarcação flutuando à deriva. O mar estava relativamente calmo, mas o navio encontrado parecia desolado, imóvel, sem qualquer sinal de atividade humana. Não havia fumaça subindo das chaminés, não havia marinheiros no convés, nenhum movimento de bandeiras ou cordas. A aproximação foi lenta e tensa. Os homens do Silver Star observaram atentamente aquele colosso silencioso, cuja pintura já mostrava sinais de desgaste, mas ainda mantinha legível o nome cravado no casco: Ourang Medan. Pouco se sabia sobre ele. Não constava em registros de grande relevância. Tampouco tinha renome entre os navios mercantes que cruzavam constantemente aquelas rotas comerciais. Era quase um fantasma administrativo, um nome que existia apenas no metal, sem história aparente. Mas naquele instante, sob a luz difusa do céu nublado, o Ourang Medan parecia muito mais que um simples mercante abandonado. Era uma presença ameaçadora, um corpo metálico que flutuava como um cadáver imenso, entregue ao mar. Os marinheiros do Silver Star hesitaram. Era comum resgatar embarcações em dificuldades, mas havia algo diferente naquela cena. A ausência de qualquer movimento humano, somada ao peso da mensagem transmitida horas antes, criava uma atmosfera sufocante. Eles não estavam prestes a salvar colegas de profissão em apuros. Estavam prestes a abrir as portas de um pesadelo. O capitão do Silver Star ordenou que fosse organizada uma equipe de abordagem. Escadas foram baixadas e, um a um, homens experientes, acostumados com o mar e seus caprichos, se prepararam para subir a bordo. Mas mesmo antes de pisarem no convés, já sentiam algo estranho. O ar ao redor do Ourang Medan parecia mais pesado, como se exalasse uma energia sombria, carregada de eletricidade estática ou de algo impossível de nomear. Quando finalmente pisaram no convés, perceberam que haviam cruzado uma linha invisível. Nada mais seria normal dali em diante. O que encontraram foi descrito por testemunhas como uma visão do próprio inferno. O encontro com a morte. O Ourang Medan parecia um cadáver de aço. O casco permanecia inteiro, sem marcas visíveis de batalha ou tempestade. Mas havia algo errado em sua postura sobre as águas. O navio flutuava como um corpo sem alma, imóvel, sem vibração, sem qualquer sinal de funcionamento interno. Nenhuma fumaça emergia das chaminés, nenhum tripulante surgiu para responder às chamadas, nenhuma bandeira tremulava ao vento. Era como se todo o movimento tivesse sido drenado de sua estrutura, restando apenas um silêncio perturbador. Os homens do Silver Star, acostumados ao mar e às situações de resgate, sentiram de imediato a estranheza daquela embarcação. Os sinais de abandono eram claros, mas não havia sinais de luta, nem de tempestade que justificasse a situação. O Ourang Medan se erguia diante deles intacto e ao mesmo tempo morto. Quando as escadas de acesso foram fixadas ao casco e a equipe de abordagem se preparou para subir, o ar ao redor pareceu mudar. Alguns marinheiros mais supersticiosos relataram que a atmosfera se tornara pesada, quase sufocante, como se uma presença invisível pairasse sobre a embarcação. Era como atravessar um limiar invisível entre o mundo dos vivos e um domínio esquecido. Ao pisarem no convés, a primeira impressão foi a de entrar em um cenário de pesadelo congelado no tempo. As cordas e velas estavam em seus lugares,
O maquinário não parecia danificado, mas o silêncio era absoluto. Nenhum som de passos, nenhum ruído metálico de tripulantes trabalhando. Apenas o ranger suave da estrutura metálica sendo tocada pelo mar. E então, o horror começou a se revelar. Corpos estavam espalhados pelo convés. Marinheiros que momentos antes da morte talvez realizassem tarefas rotineiras, agora juncavam o chão com os olhos abertos e vidrados. As expressões faciais eram todas iguais. Um terror petrificado, um grito silencioso gravado para sempre em seus rostos. Alguns tinham os braços erguidos, como se tentassem se defender de algo invisível. Outros estavam deitados em posições retorcidas, como se a dor ou o pavor tivessem tomado o controle de seus músculos no instante final. O mais perturbador era a ausência de ferimentos. Nenhum sangue, nenhuma marca de faca, nenhum sinal de bala. Não havia lutas, não havia fuga. Havia apenas a morte em seu estado mais puro e inexplicável. O cão da embarcação também foi encontrado morto, dentes à mostra, como se tivesse atacado algo ou alguém momentos antes do fim. A presença do animal morto, com os pelos eriçados, e a expressão de ataque congelada no tempo, aumentava ainda mais o sentimento de que uma força invisível havia varrido a vida de todos de forma simultânea. Cada passo dado dentro do navio revelava novas cenas de terror. No refeitório, pratos e talheres ainda estavam dispostos como se um jantar tivesse sido interrompido. Os corpos dos marinheiros repousavam sobre as mesas, caídos em cadeiras ou deitados no chão, com as mesmas expressões rígidas de horror absoluto. A sala de rádio, o coração da misteriosa transmissão, guardava a visão mais perturbadora. O operador estava morto, corpo inclinado sobre o equipamento, uma das mãos estendida em direção ao transmissor. Seus olhos abertos e estáticos pareciam fixos em um ponto vazio, como se ainda observassem algo além da vida. O corpo inteiro estava enrijecido em uma posição antinatural, como se tivesse lutado contra a própria morte durante a última transmissão. Para os marinheiros do Silver Star, a sensação era clara. Não estavam diante de um simples acidente. Havia algo de profundamente errado naquele lugar. O ar parecia mais frio, impregnado de um cheiro químico, metálico, misturado a uma nota estranha que muitos descreveram como odor de carne queimada, embora não houvesse sinais de fogo. A cada compartimento aberto, novas vítimas eram encontradas. Nenhuma delas mostrava ferimentos físicos. Todas, porém, exibiam a mesma marca de pavor congelado no rosto. Era como se o Orang Medan tivesse se tornado um mausoléu flutuante, um espaço em que a própria morte havia se instalado de maneira súbita, deixando apenas corpos imóveis e olhares vidrados como testemunhas silenciosas. A tripulação do Silver Star, embora treinada para lidar com tragédias marítimas, jamais havia presenciado algo assim. Alguns marinheiros se recusaram a avançar pelos corredores, dominados por um medo instintivo, um terror que parecia vir das paredes de aço. Outros, mesmo tentando se manter firmes, relatariam depois que sentiram mãos invisíveis tocando seus ombros, ou sombras se movendo nos cantos dos olhos. O que estava acontecendo dentro do Orang Medan não era apenas uma catástrofe. Era um encontro direto com a própria essência do medo. Um espetáculo macabro em que todos os sinais de vida haviam sido apagados, restando apenas corpos rígidos e uma atmosfera de silêncio absoluto. E foi nesse momento que os homens do Silver Star entenderam. Não haviam subido em um navio abandonado. Haviam entrado em um túmulo flutuante. Cada canto do Orang Medan revelava o mesmo cenário apavorante. Não havia um único sobrevivente. Cada membro da tripulação estava morto, espalhado como peças de um tabuleiro macabro que narrava, em silêncio, os últimos instantes de uma tragédia impossível de compreender. No convés principal, corpos jaziam em posições grotescas, alguns caídos de bruços, braços estendidos em direção ao nada, como se implorassem por socorro que jamais chegou.
Outros estavam deitados de costas, com os olhos fixos no céu cinzento, bocas abertas em gritos que nunca foram ouvidos. Havia aqueles que ainda seguravam ferramentas, como se a morte tivesse os atingido no exato instante em que cumpriam tarefas banais. Nos corredores estreitos, o horror era ainda mais claustrofóbico. Homens jaziam encostados às paredes metálicas, membros contorcidos em ângulos impossíveis, como se tivessem lutado contra uma força invisível. Os rostos, endurecidos pela rigidez cadavérica, mostravam um terror absoluto, um pavor que parecia maior que a própria morte. Era como se tivessem visto algo tão incompreensível que suas expressões congelaram para sempre no momento do choque. Dentro das cabines, a visão não era menos perturbadora. Corpos de marinheiros repousavam sobre as camas, mas não em posições de descanso. Muitos estavam sentados, olhos arregalados, com as bocas escancaradas como se gritassem ainda. Mesmo após a vida ter abandonado seus corpos, o detalhe mais aterrador era a uniformidade das expressões. Todos, sem exceção, tinham o mesmo olhar vazio e horrorizado. Não eram expressões de dor física, mas de um medo absoluto, de um pânico que ia além do humano. Era o retrato do terror puro, estampado para sempre nos rostos dos mortos. Havia corpos com braços erguidos, mãos crispadas como se empurrassem algo invisível. Outros estavam curvados para trás, bocas abertas em gritos silenciosos, como se tivessem sido atingidos por uma onda de medo insuportável que paralisou seus últimos movimentos. As pupilas dilatadas, ainda visíveis em muitos deles, pareciam olhar para o infinito, fixas em algo que nenhum dos homens do Silver Star conseguia compreender. E então, em meio àquele cenário de horror humano, havia a presença do cão da embarcação. Encontrado próximo ao convés, sua boca escancarada revelava o instante congelado em que tentara atacar algo, ou talvez alguém. Não havia sinais de ferimentos, mas a postura do animal indicava uma luta desesperada. Até mesmo ele, instintivamente mais sensível que os homens, parecia ter percebido a aproximação de algo mortal e invisível. A imagem do cão morto, com os olhos ainda semicerrados em fúria e medo, deu aos marinheiros uma sensação ainda mais cruel. Se até o instinto animal, sempre alerta ao perigo, havia sucumbido de maneira tão repentina, o que poderia ter realmente invadido aquele navio? O silêncio dos mortos era ensurdecedor. Cada corpo parecia gritar através de sua imobilidade, narrando em expressões congeladas um espetáculo de horror que jamais seria compreendido. O Ourang Medan não era apenas uma embarcação abandonada. Era um cemitério flutuante, um lugar onde a vida havia sido varrida de forma súbita, deixando apenas testemunhas mudas de algo que não deveria existir. O mais inquietante de tudo era a completa ausência de explicações visíveis. Nenhum corpo exibia feridas, hematomas ou qualquer indício de violência física. Não havia sangue nos corredores, não havia marcas de luta nas paredes, não havia objetos quebrados que sugerissem resistência. Era como se, de uma só vez, uma força invisível tivesse atravessado o navio e arrancado a vida de todos, deixando apenas um silêncio sufocante e cadáveres paralisados em expressões de puro horror. Os marinheiros do Silver Star caminharam pela embarcação com passos hesitantes, e quanto mais avançavam, maior era a sensação de que algo intangível ainda permanecia ali. O ar parecia denso, impregnado por um odor estranho, metálico, que misturava ferrugem, óleo e algo indefinível, quase como enxofre. A ausência de explicação para a morte coletiva só tornava a atmosfera mais opressora, como se a própria estrutura do navio estivesse impregnada com o mistério que o havia consumido. A impressão deixada naquele espaço era a de que as últimas palavras enviadas, "Eu morro", não haviam sido apenas uma mensagem, mas sim uma confissão de terror, um aviso do que se abatia sobre o navio. A tripulação do Silver Star começou a perceber que não estavam diante de um desastre comum. Aquilo não era resultado de tempestade,
nem de ataque inimigo, nem de envenenamento visível. Era algo muito além da compreensão humana, algo que parecia ter passado pelo Ourang Medan como uma sombra letal, e que ainda permanecia ali, suspenso no ar, aguardando em silêncio. O destino do Ourang Medan. A tripulação do Silver Star estava dividida entre o medo e o dever. Ninguém queria permanecer a bordo por mais tempo do que o necessário, mas havia a esperança de que rebocar a embarcação até a costa permitiria descobrir a origem daquele massacre silencioso. Correntes foram lançadas, ganchos firmados e os cabos de aço prenderam o casco do Ourang Medan, como se tentassem arrancar das profundezas do mistério um segredo que o mar parecia guardar a todo custo. Por alguns instantes, a operação seguiu em silêncio tenso. O oceano estava calmo, mas a atmosfera parecia carregar uma ameaça invisível. Foi então que os primeiros sinais de tragédia se manifestaram. Uma fina fumaça começou a escapar das frestas do convés, serpenteando para o céu em colunas escuras. O cheiro era sufocante, quase corrosivo, uma mistura ácida que queimava as narinas e deixava a garganta seca. Os homens recuaram, tossindo e cobrindo os rostos, enquanto o odor se intensificava. A sensação era de que o próprio navio estava apodrecendo por dentro, exalando vapores que jamais deveriam ser respirados. E antes que pudessem reagir, o inevitável aconteceu. Um estrondo profundo ecoou no interior da embarcação, seguido por uma onda de calor. As chamas irromperam de repente, avançando com violência sobre as estruturas de madeira e metal. O Ourang Medan, imóvel até então, transformou-se em uma pira flutuante. O fogo parecia consumir não apenas o casco, mas todo o enigma que ele carregava. A explosão foi tão violenta que sacudiu as águas em torno, fazendo o Silver Star balançar como se fosse atingido por uma tempestade súbita. Fragmentos do navio voaram pelos ares, caindo em chamas antes de serem engolidos pelo oceano. Em questão de minutos, toda a embarcação que guardava os corpos, o rádio e qualquer pista sobre a tragédia foi devorada pelo mar. Quando as águas voltaram a se acalmar, restava apenas a superfície escura, coberta por manchas de óleo e destroços fumegantes. O Ourang Medan havia desaparecido para sempre, como se o oceano tivesse fechado suas mandíbulas sobre ele, enterrando com violência todos os segredos que jamais deveriam ser revelados. Os marinheiros do Silver Star observaram, atônitos, a cena final. O navio fantasma, que surgira das ondas trazendo o horror, havia retornado ao fundo do mar levando consigo as respostas. Não restava nada além de memórias perturbadoras, um cheiro envenenado no ar, e a certeza de que jamais conseguiriam esquecer os rostos congelados em terror que haviam presenciado. O destino parecia decidido. O mistério do Ourang Medan não pertencia aos homens, mas ao próprio oceano. As teorias sombrias. Desde 1947, o destino do Ourang Medan continua a ser uma ferida aberta nos arquivos da história naval. O episódio deixou mais perguntas do que respostas, e até hoje ninguém foi capaz de decifrar com certeza o que realmente aconteceu naquela embarcação. A ausência de registros oficiais concretos sobre sua construção e registro marítimo apenas aumenta o enigma. Para alguns, essa falta de documentação é prova de que o navio jamais existiu. Para outros, é indício de que alguém teria feito questão de apagar suas pegadas. Ainda assim, relatos da época, documentos fragmentados e testemunhos de marinheiros sustentam que o encontro ocorreu de fato, e que o Ourang Medan foi engolido pelo oceano para esconder um segredo que jamais deveria vir à tona. As explicações propostas são tão variadas quanto perturbadoras, e cada uma delas carrega um fardo de medo e incerteza. Vazamento químico. Uma das hipóteses mais discutidas aponta para um transporte ilegal. Muitos acreditam que o navio carregava substâncias tóxicas, possivelmente restos de armas químicas desenvolvidas na Segunda Guerra Mundial. Produtos como cianeto de potássio, nitroglicerina ou gás mostarda
poderiam ter sido embarcados em segredo, destinados a traficantes ou a potências que ainda operavam nas sombras. Um simples erro de armazenamento, uma reação química descontrolada, ou até mesmo o contato da carga com a umidade do oceano poderiam liberar gases letais. Isso explicaria os corpos sem ferimentos, as expressões congeladas em horror e a explosão repentina que destruiu o navio. Porém, nenhum resquício foi encontrado após a tragédia, o que mantém a dúvida. Se de fato havia armas químicas a bordo, por que nada restou? Atividade paranormal. Para os que não aceitam uma explicação racional, o Ourang Medan foi palco de algo muito maior, algo que não pertence ao mundo dos vivos. Os relatos das expressões de pavor absoluto, dos corpos contorcidos em gritos silenciosos e até do cão encontrado em postura de ataque, reforçam a ideia de que a tripulação enfrentou uma ameaça invisível. Testemunhas que investigaram o caso chegaram a afirmar que a sensação a bordo não era apenas de morte, mas de uma presença ainda ativa, como se algo tivesse acompanhado os marinheiros do Silver Star quando estes pisaram no convés maldito. Alguns acreditam que entidades hostis, espíritos aprisionados no mar, ou forças que habitam os limites entre o físico e o espiritual, teriam invadido a embarcação, esmagando as almas da tripulação em um terror indescritível antes de extingui-las. Maldição ancestral. Há ainda aqueles que defendem uma versão ainda mais sinistra. O Ourang Medan teria transportado artefatos amaldiçoados, saqueados de templos esquecidos no Sudeste Asiático. Relíquias roubadas, possivelmente vinculadas a rituais de proteção ou cultos proibidos, poderiam carregar consigo uma maldição mortal. A tripulação, sem saber, teria se tornado vítima da profanação, alvo de uma vingança espiritual que se manifestou não com feridas, mas com medo absoluto e morte súbita. A explosão final seria, nessa leitura, a última etapa da maldição, a destruição de qualquer vestígio que pudesse expor os objetos roubados. Experimento secreto. E como toda grande tragédia envolta em mistério, não faltam teorias conspiratórias. Alguns acreditam que o Ourang Medan era apenas uma peça em um tabuleiro muito maior, parte de experimentos clandestinos conduzidos por governos no pós-guerra. Fala-se de testes com campos eletromagnéticos, ondas de choque invisíveis, ou até mesmo tecnologias precursoras de armas psíquicas. O navio teria servido de cobaia, e a morte coletiva seria o resultado de um acidente controlado que saiu do controle. A ausência de registros oficiais, segundo essa teoria, não seria coincidência, mas um esforço deliberado para eliminar qualquer rastro. A explosão final nesse cenário teria sido provocada à distância, garantindo que nenhuma prova escapasse às mãos das autoridades. O fato é que, mesmo após décadas de debates, nenhuma teoria conseguiu explicar de forma definitiva o que ocorreu. O Ourang Medan permanece sendo um enigma que se recusa a ser solucionado. Um navio que surgiu do nada, espalhou o horror e foi tragado pelo mar, deixando atrás de si apenas perguntas. Para alguns, uma advertência. Certas histórias não foram feitas para serem desvendadas. O eterno enigma do Ourang Medan não é apenas a história de um navio perdido. É a lembrança de que o oceano esconde segredos que talvez nunca possam ser revelados. Décadas se passaram desde aquele dia em 1947. Mas o mistério permanece intocado, como se uma força invisível tivesse decretado que a verdade deve permanecer sepultada sob as águas profundas do Índico. Os relatos dos marinheiros do Silver Star, as mensagens de socorro captadas em código Morse, os corpos petrificados em horror, o operador de rádio morto sobre o transmissor, o cão em posição de ataque. Todos esses fragmentos se tornaram peças de um quebra-cabeça que ninguém conseguiu montar. E o mais cruel de tudo, o tabuleiro foi engolido pelo oceano antes que qualquer resposta pudesse ser encontrada. O que realmente matou a tripulação foi o contato letal com substâncias químicas esquecidas da guerra, um erro humano mascarado pelo silêncio dos arquivos.
Ou foi a intervenção de algo que escapa à compreensão? Uma força sombria que percorre os mares como uma sombra invisível, levando os vivos à loucura e ao desespero antes de extinguir suas vidas? A explosão que destruiu o navio pareceu mais do que um acidente. Muitos acreditam que foi o toque final de uma trama destinada a apagar para sempre qualquer vestígio da verdade. Seja pela mão de autoridades ocultas, por um experimento proibido, ou por algo muito mais antigo e sobrenatural, o Ourang Medan foi condenado a desaparecer, como se jamais tivesse existido. Mas o detalhe mais aterrador talvez não esteja no que sabemos, e sim no que jamais saberemos. A última transmissão ainda ecoa nas mentes daqueles que estudam o caso. Todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos. Eu morro. Palavras gravadas no vazio como um epitáfio lançado ao vento. Nenhum sobrevivente, nenhum documento oficial, nenhum registro confiável foi encontrado. Apenas uma mensagem quebrada, uma fumaça envenenada e um navio devorado pelo oceano. Hoje, o Ourang Medan vive apenas como lenda, mas uma lenda que insiste em não desaparecer. Para alguns, ele é apenas um conto distorcido por marinheiros supersticiosos. Para outros, é um lembrete de que os mares escondem verdades perigosas, que o ser humano ainda não está preparado para encarar. O silêncio do mar é cúmplice de mistérios que não toleram testemunhas. E assim, cada vez que uma embarcação cruza as águas do Índico, navegadores mais atentos dizem que o vento carrega ecos de um rádio distante. Um sussurro metálico, quase imperceptível, como se alguém ainda tentasse transmitir sua última mensagem. Um chamado que vem do além, repetindo eternamente as palavras de um navio amaldiçoado. Eu morro. Talvez o Ourang Medan nunca tenha afundado por completo. Talvez ainda flutue, invisível aos olhos humanos, condenado a repetir sua tragédia em ciclos eternos, como um navio fantasma destinado a lembrar que existem segredos no oceano que jamais deveriam ser perturbados. E você, se estivesse no lugar dos marinheiros do Silver Star, teria coragem de subir a bordo? E assim termina a história do Ourang Medan, um navio que surgiu do nada, espalhou o horror e foi tragado pelo oceano, levando consigo todos os segredos que jamais deveriam ser revelados. Um mistério que atravessa décadas, desafia a lógica e continua a assombrar aqueles que ousam buscar respostas. Se você sentiu o arrepio desta história, se a escuridão do Ourang Medan mexeu com sua imaginação, não permita que este mistério se apague em silêncio. Inscreva-se no canal Medo e Mistério, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam este enigma sombrio e os horrores que os mares escondem. E lembre-se, algumas histórias não foram feitas para serem esquecidas, e alguns segredos do oceano estão destinados a permanecer nas sombras.